Olá, eu sou Francisco Calaça, professor da Faculdade Senai FATESG, e hoje nós vamos falar um pouco mais de inteligência artificial na indústria, o nosso Momento IA na indústria. Concluindo a nossa sequência de vídeos sobre o assunto séries históricas, hoje nós vamos ver como a inteligência artificial é capaz de prever o futuro. Acredita, prever o futuro. O que nós vamos fazer? Vamos pegar aquela série histórica que nós fizemos na aula, no vídeo passado, ou eu falando na aula, né, professor? Aqui a gente vai pegar a série histórica que nós fizemos no vídeo passado sobre passageiros por dia numa companhia aérea. E como eu disse, nós vamos dividir a série, pegar um pedaço, treinar a rede e fazer ela prever o futuro. Só que o outro pedaço da série, o finzinho que vocês vão ver, vai ser para comparar se ela previu corretamente ou não. Vamos ao código. Bom, inicialmente, nós precisamos então de carregar os dados, são os mesmos dados, né? Airline Passengers.csv, e preparar todos esses dados para o treinamento. Vamos fazer isso. Aqui, ao executar, eu já estou carregando a biblioteca aqui do TensorFlow, que faz o treinamento. Aqui ele está fazendo esse treinamento para mim. Neste caso, ele fica rodando a base várias vezes até ela convergir em algo que nos interessa. Quando termina o treinamento, este aqui é o resultado, né? Que convergiu. Em um momento futuro, eu vou comentar, eu vou trazer para vocês, né, mais detalhes sobre esse treinamento. E aqui também fica uma informação importante. Nas redes sociais, principalmente, né, onde a gente tem compartilhado os vídeos, o pessoal tem me pedido muito os códigos. Então, vou deixar também o repositório de códigos para que você possa baixar mais facilmente este código e fazer aí no seu computador, caso queira. Bom, vamos dar uma olhada aqui no resultado final desse treinamento. Vamos rodar aqui a plotagem do gráfico. Olha que interessante a plotagem deste gráfico. O que eu tenho aqui é o seguinte. Deixa eu abrir mais esta imagem. O que nós temos é o seguinte. Até mais ou menos aqui, ó, no 100, nós fizemos um recorte dessa base de dados e eu usei para fazer aquele treinamento que vocês viram, que é essa parte laranjada. Depois, eu apliquei, né, a rede neural para ela escrever novamente esses dados. E aí o azul, a parte azul que vocês estão vendo, são os dados reais, é o que realmente aconteceu. E a parte verde é ela tentando prever. Observe que, como a gente tem falado já nos nossos vídeos, a inteligência artificial ela não tem exatidão, ela mais parece conosco. A gente não faz tudo tão exato, né? A gente faz, cada vez fica um pouquinho diferente. É diferente, por exemplo, de técnicas como otimização, onde a gente vai sempre alcançar o ótimo. E quando a gente fala de previsão de dados, nós não estamos buscando acertar com exatidão, mas ter sim um norte, ter uma visão de como seria. Ou seja, se eu tiver que prever hoje a cotação da soja, por exemplo, eu não espero acertar os centavos, eu espero ter uma noção se ela vai estar em subida ou queda. É por aí. Então, por isso que ao ver esse gráfico, vocês vão perceber que a curva verde ela está um pouco descolada do que de fato foi, né? Se vocês lembram o que eu disse, eu previ até o fim da curva laranjada e a partir daí eu comparei o que o computador chuta com o que realmente aconteceu. E aí, percebemos que, por exemplo, aqui houve uma subida, que a gente percebe aqui na curva azul, mas nessa mesma época estava meio caído aqui na curva verde. Então, houve alguns errinhos. Mas, em média, você vê que o gráfico ele se assemelha. Então, trazendo aí para o seu negócio, para a sua indústria, imagina que você pode ter uma análise média do comportamento aí de uma série histórica. Recordando o que é série histórica? Vendas, ruído de uma máquina, produção,
horas de um funcionário, né? Você pode ter aí vários tipos de comportamentos de série histórica que você tem e você pode então processar isso numa rede neural e ter uma ideia de como essa série vai se comportar no futuro para tomar algumas medidas. Obviamente, no mundo real, a vida é um pouco mais dura, né? Não quer dizer que vai dar certinho. Acontece alguma tragédia, por exemplo, no mundo, um desastre climático ou alguma coisa, com certeza não tem predição esta que vai acertar. Por exemplo, quando começamos a pandemia do Covid, houve uma mudança significativa do comportamento de séries históricas de venda de alguns medicamentos e alimentos, tanto para mais quanto para menos, né? É tanto que por isso a gente sofreu algumas crises, que é quando a gente foge o previsto, né? O empresário comprou e acabou que não vendeu, ou precisa de vender aquilo que ele não comprou. Pensa o farmacêutico aí que começou a vender mais alguns tipos de medicamentos e ele não tinha estoque para isso. Mas tirando esses fatos extraordinários, a previsão de série histórica ela costuma bater, porque ela olha esse comportamento como a gente viu aqui. E aí, você está gostando desses vídeos? Não esqueça de nos seguir nas redes sociais. Assim você vai ser sempre avisado dos próximos, sempre na quarta-feira, né? E sempre temas relacionados à inteligência artificial. Aqui nós encerramos a sequência sobre séries históricas, mas nós vamos voltar nela no futuro, quando eu vou trazer alguns dispositivos que nós já estamos construindo para usar dados mais reais, tipo temperatura de um ambiente, prever o comportamento de um ar-condicionado. Então cola aí no nosso Momento IA na Indústria. Você vai gostar muito. Até a próxima!